amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje, mas antes de começarmos, vamos lá dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de matemática e junto com ela a tabuada, ok? Então abre o teu livro integrado Eu Gosto, certo? Na página 149, na disciplina de matemática, porque hoje nós vamos falar sobre os problemas de subtração, tá certo? Problema de subtração é um problema matemático no qual precisamos compreender o texto para conseguir armar e resolver a subtração em questão. E o que é isso, tia Kátia? Lembrem lá da primeira unidade, onde eu apresentei para vocês alguns problemas de adição, certo? Será a mesma coisa aqui, a diferença é que aqui será de subtração. Nós estaremos tirando, certo, dos números que estão acima, ok? Então, para a gente poder resolver um problema matemático, a gente precisa entender tudo o que precisa ser feito. Vamos lá para um exemplo? Temos aqui, Carol tem 46 bonecas, mas durante a viagem ela perdeu 36. Com quantas bonecas Carol ficou? Antes de iniciar, certo, este problema, nós precisamos fazer a leitura de forma correta e compreender aquilo que o problema ele nos quer trazer. O que é que ele quer que eu resolva, tá certo? Depois que eu entender isso, eu vou começar a separar os meus números ali apresentados e vou colocar eles nos seus devidos lugares, ok? Então, o primeiro número que me aparece é o número 46. Então, eu vou pegar esse número 46 e vou escrever logo ali abaixo, ok? Depois eu vou continuar observando o meu problema e vou encontrar o meu segundo número. O segundo número que me aparece é o 32. Então, eu pego o número 32 e eu escrevo embaixo, tá, turminha? Do 46, tá certo? Como eu já sei que é um problema de subtração, eu vou colocar ao lado do número 3, tá certo? O meu sinal de subtrair, o meu sinalzinho que é um palitinho, ok? E logo abaixo eu vou fazer um traço grande, que é para separar os números do problema com o resultado, tá certo? Então, vamos lá agora. E lembre-se também que tia falou que para começar a resolver o nosso problema ou qualquer tipo de conta, nós iremos iniciar pela coluna da unidade, tá bom? Então, tia colocou ali em cima, o D, que é referente à dezena, certo? E o U, que é referente à unidade, ok? Então, a gente sempre começa a resolver qualquer problema pela coluna da unidade. Então, vamos lá. Quais são os números que estão embaixo na coluna da unidade? O 6 e o 2, né? Então, logo eu vou entender que eu tenho 6 bonecas, tá certo? E aí, eu perdi 2. Com quantas bonecas eu fiquei? Com 4 bonecas. Então, eu vou pegar esse número 4 e vou colocar depois daquele traço grande e embaixo do 2, porque ele pertence à coluna da unidade, ok? Agora, vamos lá resolver nossa coluna da dezena. Quais são os números que tem lá, turminha? Muito bem. 4 e 3. Então, logo eu vou entender que eu tenho 4 bonecas e eu perdi 3. Então, eu vou ficar com uma boneca. Então, esse número 1, eu vou escrever ele depois do traço embaixo do traço grande, tá bom? E embaixo do 3, que pertence à coluna da dezena, ok? Resolvido isso, eu chegarei à solução do meu problema apresentado. Tranquilo? Bem fácil, né? Então, e aí na atividade de vocês terão aí um problema matemático para resolver, tá certo, turminha? Então, leiam com atenção. Preste bem muita atenção e cuidado na hora de fazer todo o cálculo, ok? Então, e aí, também no livro de vocês tem duas perguntinhas. Na letra A diz assim, qual pergunta leva a um problema que dá a ideia de subtração? Lembrem-se, tá certo? Que a ideia de subtração é aquela onde a gente estará extraindo, tirando algo, certo? De alguém ou de algum outro elemento. Tranquilo? E depois você irá resolver esse problema. Então, lembra aí, toda a explicação que tia deu, certo? Como tia resolveu o problema e você vai fazer do mesmo jeitinho. Tranquilo, turma? E aí, como eu digo para vocês que rapadura é doce, mas não é mole, temos aqui 2 problemas de matemática, tá certo? Para vocês realizarem no caderno de vocês. O que é que tia quer? Tia quer que vocês escrevam o cabeçalho todo completo, a data referente a de hoje, tá certo? E vocês vão escrever os problemas, deixando o espaço, tá, turminha, para poder resolver esse problema, ok? No primeiro problema diz assim, João tem uma coleção com 68 carrinhos de corrida. Em uma competição, ele perdeu 13 dos seus carrinhos.
quantos carrinhos ele ficou. Então, você vai ler todo o problema, tá certo? Vai observar a numeração, vai tirar número por número e organizar, tá certo? Cada um na sua coluna, da dezena e da unidade. Depois você resolve tudo, tranquilo? E aí, no segundo quesito, diz assim: Carla precisa fazer um bolo de chocolate. Ela vai usar 24 ovos, mas na bandeja só tem 12 ovos. Quantos ovos faltam para que ela consiga fazer esse bolo? Ou seja, a Carla precisa de 24 ovos, tá certo, turma? Mas ela só tem 12. Então, quantos ovos ela vai precisar mais, certo? Ou então estão faltando para que ela consiga fazer esse bolo. Tá bom, turma? Então, escreve aí no teu caderno e responde direitinho, ok? Vamos agora para a nossa tabuada, certo? Página 32, que diz assim no primeiro: complete o quadro seguindo o caminho da seta. Temos aí duas setas, ok? E temos um quadro, certo? Com uma numeração. E logo abaixo e logo ao lado, algumas colunas que estão vazias, sem os números. Então, vocês irão completar esses números de acordo com as setas. Se você for para lá, você vai observar qual é a numeração e você vai dar continuidade, ok? A mesma coisa acontece com a coluna que está com a setinha para baixo. Tranquilo? Bem fácil de responder, tá? No segundo, ele pede para você calcular as operações propostas a seguir, observando o modelo. Observem aí o nosso modelo, né? Vamos lá voltar para Carol. Carol, ela tinha 4 bonecas, mas ela perdeu uma. Então, Carol ficou com 3. Então, aí, na atividade de vocês, além de ter as imagens, tá certo? Vocês vão utilizar essas imagens para fazer as continhas tudo direitinho. Ok, turma? Bem facinho também. E aí, no terceiro, nós temos também essa questão. Observe no jogo de dados o alvo que cada participante acertou. E depois você vai responder. Isso aí é na página 33. Lá embaixo tem umas questões que você vai responder referente a este quadro aí. Tranquilo? E no quarto, certo, diz assim: pinte as subtrações com as cores correspondente ao resultado. Aqui nós temos, tá? Um resultado e suas cores. E logo abaixo temos umas continhas. Vocês irão fazer essas continhas, resolver e ver qual é o resultado que dá. Se o resultado da continha foi 5, você vai pintar ela de cor azul, certo? Se você vê que deu 3, você vai pintar de vermelho. E assim sucessivamente. Tranquilo, turma? Agora, ó, realize suas atividades com cuidado e atenção e não esqueçam nunca, tá? Tia ama muito cada um de vocês. Beijo, meus amores, e até a próxima aula.